Olá, que prazer receber você nesse nosso novo módulo do curso, que o tema dele será pré-projeto de pesquisa. Para mim, será um dos módulos que você vai mais gostar. Por quê? Porque é um módulo que você vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que fazer de fato o que você quer, que é construir seu pré-projeto. Também é o módulo mais longo que a gente vai ter desse curso. O primeiro ponto que eu quero pensar com você são os tipos de conhecimentos que existem. Existe o conhecimento religioso, que é a forma de ver, entender e interpretar o mundo. Existe o conhecimento popular, existe o conhecimento filosófico, e o conhecimento científico. Quando eu falo desses tipos de conhecimento, eu não estou criando uma hierarquia entre eles, mas entendo que cada tipo de conhecimento que foi citado, como o conhecimento religioso, o conhecimento popular, o conhecimento, ou a gente pode também chamar de saberes tradicionais, ou de repente o teórico que você usa pode também chamar como saberes locais, ou conhecimento filosófico ou conhecimento científico. Cada um tem a sua utilidade dependendo das circunstâncias que a pessoa está vivendo. Por exemplo, existe já a recomendação das Nações Unidas para o uso dos saberes tradicionais ou popular, sobretudo na área da medicina, em regiões distantes, onde muitas vezes as pessoas não têm acesso a hospitais, a centros médicos. Vamos dar um exemplo: a pessoa que está morando lá no centro do Amazonas, às vezes não tem acesso ao conhecimento científico da medicina, mas ele pode ter acesso ao conhecimento tradicional, ou conhecimento popular construído pelas diversas nações indígenas que habitam o nosso território nacional. Nosso tema é pré-projeto de pesquisa, também alguns chamam de anteprojeto e outros vão chamar também de projeto. Pré-projeto, ele é anterior ao projeto. Por que a gente chama de pré-projeto? Primeiro, ele é um pré-projeto porque é algo que está aberto para orientação. Quando você se inscreve num processo seletivo, você está à busca de um orientador. É alguém que te dê o melhor caminho para você construir esse projeto. Tanto que nos cursos de pós-graduação estrito sensu, como no caso do mestrado e doutorado, você terá uma matéria, e até mesmo, por exemplo, quando você vai construir um projeto da graduação, seja licenciatura ou bacharelado, ou um curso de especialização, muitas vezes você tem uma matéria chamada metodologia científica, que é onde o professor vai te orientar para esse seu pré-projeto, essa sua ideia inicial, se tornar um projeto bem estruturado e com bases científicas. Hipótese é uma explicação provisória sobre um fenômeno. E aí eu acrescentaria: hipótese é uma explicação provisória sobre um fenômeno que poderá ser comprovada ou negada durante o processo de pesquisa. Quando você tem uma hipótese, não significa que isso seja uma verdade do ponto de vista científico. Hipótese é uma verdade provisória que você tem e que no processo da pesquisa, a partir do estudo que você irá fazer, será comprovado se essa hipótese é verdadeira
ou é uma hipótese falsa. E o fato de ser uma hipótese falsa não significa que a sua pesquisa não serviu para nada ou que ela deve ser jogada. Pelo contrário, quando o cientista está estudando um objeto ou um fenômeno, o fato dele saber que tal alternativa ou tal hipótese não é verdadeira contribui muito para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí eu peço licença para vocês para dar mais um exemplo na questão da hipótese no meu projeto de mestrado. Teve como pergunta central ou problema central a seguinte questão: entre o ano de 2003 e 2011 do século 21, existiram projetos que desenvolveram diálogos entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais ou conhecimento popular? A hipótese provisória era a seguinte: baseado em teóricos como Grossfogel, Boaventura, Santos, e as teorias, autores esses que construíram as chamadas epistemologias do Sul, a hipótese provisória era que o racismo estrutural atravessa todas as dimensões da vida social, entre elas a dimensão epistemológica, isso é, a dimensão daquilo que decide o que pode ser conhecimento e o que não pode ser conhecimento. E a hipótese provisória que eu tinha, que dado o processo de racismo estrutural, os conhecimentos tradicionais afro-brasileiros não tinham espaço na relação de diálogos, na construção de conhecimento, articulando conhecimento científico e conhecimento tradicional. No processo da pesquisa, a partir do levantamento bibliográfico, observando a obra de outros autores, e no caso, o objeto que eu tive como análise foi o INCTI, Instituto de Ciência, foi constatado que, na verdade, existe diálogos e não existe diálogos. Por exemplo, a minha hipótese era verdadeira, mas não inteiramente. No caso das áreas de conhecimento de exatas, como geologia, astronomia, matemática, existe ausência de diálogos entre os conhecimentos dos saberes tradicionais e os conhecimentos científicos. Mas nas áreas de medicina, biotecnologia, existe sim diálogo entre conhecimento científico e saberes tradicionais. Estamos indo agora para a parte final desse nosso vídeo introdutório da aula pré-projeto de pesquisa. Como nós estamos falando, que para nós construirmos a nossa hipótese, é importante nós termos uma fundamentação teórica. Para isso, nós temos que fazer a composição do nosso objeto. E aí eu gosto de duas palavrinhas: composição e decomposição. Como eu trabalho na área de artes, o que é composição? Composição pode ser uma composição musical. Você pega diversos elementos sonoros junto com o silêncio e a partir desses elementos sonoros você constrói uma composição musical. Para isso eu vou dar um exemplo. No caso dessa composição, eu tenho um objeto. Esse objeto é um vaso de barro. E esse vaso de barro, ele vai produzir som. A partir dos sons e da combinação desses sons, eu vou fazer uma composição. Eu vou compor vários sons uns sobre os outros, que vai gerar uma composição musical.
Darei um exemplo agora de composição, mas é uma composição pictórica. Pictórica tem a ver com pintura ou com cores. No caso dessa tela, é uma composição que nós trabalhamos com alguns elementos. Trabalhamos com cores, trabalhamos com traços e linhas. Quando nós misturamos as diversas cores, traços e linhas, nós construímos uma composição pictórica, uma composição de imagem. Bem, para pensar essa composição ou essa organização de elementos, nós temos exemplos das linguagens artísticas que usamos as artes visuais e a arte sonora, que é a música. No caso do conhecimento científico, nós podemos ter outros objetos. Nos exemplos que eu dei, nós usamos o objeto sonoro e o objeto da imagem. Vamos dar um exemplo. O cientista que estudou, por exemplo, o caso que teve uma pergunta diante de um problema do coronavírus. Por exemplo, esse cientista, ele se baseou numa metodologia científica. E para basear na metodologia científica, ele teve uma pergunta central que é: o que é esse vírus? Para isso, ele fez uma composição desse objeto teórica de ideias. Então ele vai estudar o quê? A biografia científica em torno do que seja vírus. Aí ele construiu a ideia do que é vírus. A partir daí, ele fez o processo de decomposição. Ele detalhou esse vírus para depois conseguir construir uma vacina para combater ou controlar esse vírus no organismo humano. No caso, o objeto aí foi um objeto biológico. Dependendo do assunto que você estudar, por exemplo, o assunto que eu estudei no meu mestrado foi um objeto conceitual. Por exemplo, você consegue pegar o racismo na mão? Não, porque o racismo é uma ideia teórica que está na mente das pessoas, né? Porque existiu o racismo científico, mas depois se comprovou que o racismo científico, mesmo tendo esse nome, ele era, na verdade, um pré-conceito, não era um conceito. Não se conseguiu comprovar que, de fato, do ponto de vista biológico, as pessoas tinham raças diferentes. Do ponto de vista conceitual e sociológico, a gente pode até entender a categoria de raça, mas do ponto de vista biológico, não. E aí, no caso, o meu objeto foi um objeto conceitual, que é o racismo. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei bibliografias para entender o que era o racismo, e aí depois eu fui no meu objeto de estudo para entender quanto o racismo pode afetar ou não o diálogo ou a construção de conhecimento entre os saberes tradicionais ou saberes populares ou locais e o conhecimento científico. Espero você ao vivo no nosso curso, que é Construindo Pré-Projeto de Pesquisa. Se você se interessou, achou interessante, mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é oraarte.cursos@gmail.com, tá bem? Nós ainda temos vagas para o nosso curso 10 Passos para o Mestrado e será um prazer ter você estudando com a gente, tá bem? Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! Vou compor com mais um objeto sonoro.
certo?